Primeira leitura. Primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. O texto que ouvimos hoje conclui a primeira parte do primeiro livro dos Reis, onde se narra a história de Salomão. Na verdade, com a subida de Salomão ao trono, foi consolidada a dinastia de Davi. O reino de Israel tornou-se esplendoroso, rico e estável. Floresceu o comércio com os povos vizinhos. O relato do encontro com a rainha de Sabá, com muitos pormenores legendários, reflete a realidade histórica de Salomão, que estabeleceu relações comerciais com todo o Médio Oriente. Mais do que referência a um país concreto, Sabá simboliza os confins meridionais, tal como Tarsis simbolizava os extremos do Ocidente. Por isso, quando o Salmo 72, versículo 10, diz: os reis de Tarsis e das ilhas oferecerão tributos, os reis de Sabá e de Seba trarão suas ofertas, o que se pretende indicar são as amplas fronteiras do reino de Israel e, portanto, do reino messiânico. Salomão é o rei sábio, isto é, justo desse reino. A sua sabedoria veio-lhe de Deus, a quem a pediu. Por isso, a rainha de Sabá pôde exclamar: felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Muitas homenagens são prestadas hoje a Nosso Senhor, mas pode aplicar-se a um grande número a censura do profeta.
O meu povo honra-me com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Segundo as aparências exteriores, faz-se muito, dispensa-se mesmo muito, mas muitas vezes é pelo ídolo da vaidade e do amor próprio. Antes de tudo, é o coração, a boa e pura intenção que tem um valor aos olhos de nosso Senhor. Mas não é raro que o coração não esteja lá, e sem ele, todos os outros dons não têm valor. Quantos interesses mesquinhos ou satisfações pueris muitas vezes se tem em vista, mesmo nas coisas santas. No entanto, há por aqui e por ali na multidão almas verdadeiramente amantes. São estas almas ignoradas e esquecidas que consolam o Sagrado Coração.